Olá, o tema da nossa aula de hoje é Governança Pública, parte 1. Bom, vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão do professor e pesquisador Edson Kundo. Ele diz que a governança pública necessita garantir que, independentemente da disparidade de talentos e competências, todos os cidadãos e cidadãs tenham uma vida digna. Com essa reflexão, abrimos a discussão de governança pública com o conceito do Banco Mundial. Esse conceito é de 2017, no qual o Banco Mundial traz que governança pública é o processo por meio do qual atores estatais e não estatais interagem para formular e implementar políticas dentro de um conjunto pré-definido de regras formais e informais que moldam e são moldados pelo poder. Observe, quando o Banco Mundial traz, dentro do conceito que atores estatais e não estatais interagem, observe que a própria definição e a própria estrutura de governança pública, ela pressupõe os espaços para interação desses atores, sejam eles estatais ou não estatais, através de conselhos, através de comitês, algumas câmaras, onde que decisões podem ser estabelecidas, deliberadas dentro dessas estruturas. Bom, além desses atores estatais e não estatais dentro de estruturas propícias para tais tomadas de decisões, implementação de política, existem também as regras formais e também as regras chamadas de informais. As regras formais a gente pode se basear dentro da legislação, o qual compete determinada estrutura pública. E as informais, obviamente, são o estabelecimento de espaços de discussão, de negociação, que nem sempre está previsto na legislação dentro daquela estrutura organizacional. Bem, vamos trazer também uma visão de governança pública, no caso do Brasil, através do decreto presidencial, que é o decreto 9.203 de 2017, que trata a governança pública como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Aqui vale destacar os três temas, ou melhor, os três termos: liderança, estratégia e controle. Observe que quando a gente fala de governança, não dá para a gente especificar ou implementar uma governança se você não tem um direcionamento, se você não tem um plano, se você não tem um objetivo, não tem uma missão, não tem uma meta. Quando pressupõe governança, obviamente, você precisa de uma diretriz, de um direcionamento, de um caminho a perseguir para você avaliar se de fato você está desempenhando uma boa governança perante aquela estrutura organizacional ao qual você está submetido. Com esse decreto presidencial, onde estabelece aí conceitualmente o que vem a ser a governança pública, observa-se que o foco, a busca por esses objetivos, por essas metas traçadas normalmente pelo plano estratégico, pelo plano de desenvolvimento institucional, exige-se que as pessoas que compõem
aquela estrutura de liderança institucional, precisa, obviamente, desenvolver as habilidades e competências necessárias para que a consiga avançar nesse controle e nesse atingimento dos objetivos traçados pelo plano estratégico. Por isso que esse tripé, liderança, estratégia e controle, é um tripé presente no contexto de governança pública. Bom, vale aqui uma rápida comparação entre governança corporativa e também, posteriormente, governança pública. Atentemos para a chamada governança corporativa. Então, é o campo da administração que trata do conjunto de relações entre direção das empresas, seus conselhos de administração, seus acionistas e outras partes interessadas. Então, quando a gente estipula o termo, implementa a governança dentro das estruturas de organizações privadas, nós estamos ali estabelecendo as relações, como que vai acontecer as relações entre o conselho de direção da empresa, o conselho administrativo, os acionistas, os colaboradores, a sociedade de um modo geral, como que esses atores vão interagir dentro de uma estrutura no qual todos esses atores citados possuem interesse perante aquela organização. Então, estabelece papéis, estabelece representações para interagirem no direcionamento dessas instituições, dessa instituição privada. Pois bem, o foco aí da governança corporativa é o resultado e a perenidade, ou melhor, a sustentabilidade desse negócio. E, como requisitos de liderança, necessita ser um diretor, um CEO com capacidade técnica e habilidade de negociação interpessoal. O que é essa habilidade de negociação ou habilidade interpessoal? Ele vai precisar, obviamente, consolidar os objetivos, os interesses diversos dentro de propostas institucionais. E, obviamente, ele precisa ser uma pessoa ética para conseguir desenvolver suas atividades dentro dessa estrutura privada de governança. Então, fazendo um paralelo com a chamada governança pública. Então, a governança pública é a governança no setor público, que envolve a capacidade de ação do Estado na formulação e implementação de políticas públicas e consecução das metas coletivas. Ou seja, você tem um ator público que ele vai propor e desenvolver a política pública, e a resposta a essa política pública você precisa ter atores que conseguem, de certa forma, transcrever tais políticas em ações, em objetivos, em planos, para que consiga-se atingir e gerar aí aquele resultado esperado de uma política pública. O foco está voltado a resultados para a sociedade. Então, eu tenho uma política pública, por exemplo, de saneamento básico. Eu vou traçar ali os objetivos dessa política, eu vou estabelecer os planos para eu consiga desenvolver, e o resultado disso vai ser uma melhoria das condições de vida para a sociedade, seja para uma comunidade específica, seja para uma região e assim sucessivamente. Quais são os requisitos para a liderança dentro dessa estrutura pública de governança? O gestor com capacidade técnica, com habilidade política e, sobretudo, ética. Por que capacidade técnica? Você pode ter aí um gestor que tenha uma habilidade política, por exemplo, ele transita entre os meios distintos, consegue estabelecer até uma certa negociação, mas ele não tem essa competência técnica de avançar com os instrumentos, ferramentas e técnicas necessárias e eficazes para avançar com uma política pública. Ele não tem um instrumental. Pode ter a boa intenção,
pode ter aí essa habilidade política de negociação bem desenvolvida, mas não tem um instrumental que o possibilite ser eficaz na implementação de uma política pública. Então, é fundamental essa capacidade técnica. Como também não basta ter tal capacidade técnica sem ter essa habilidade política. Por quê? Você vai estar lidando ali com desejos distintos, vontades distintas, interesses distintos. Então, ele vai precisar ter essa habilidade política de negociar, essa habilidade política de esclarecer e explicar a proposta e o propósito da política pública, no qual, muitas vezes, as pessoas envolvidas e a sociedade como um todo não tem esse esclarecimento de que uma política pública ela tem seus limites, ela tem suas peculiaridades, ela tem o seu foco e o seu objetivo. E, por vezes, existem desejos que fogem da competência e da natureza da política pública. Por isso é importante que esse gestor ele detenha dessa habilidade política de negociar, de buscar apoio e até mesmo de limitar. Olha, essa política pública não tem com esse propósito, com esse objetivo. A gente pode pensar numa futura política pública a contemplar tais desejos, tais necessidades. No entanto, essa política pública ela tem um propósito diferente. Então, esse poder de negociação ele é fundamental para o gestor público conseguir avançar com a política pública. E ainda, e sobretudo, a ética. Então, o gestor ou o ator que vai conduzir essa política pública, vai transformar ela em resultados, ele precisa, obviamente, da ética, juntamente com a capacidade técnica para estabelecer os prazos, as metas, os objetivos, e com isso, e desenvolvendo aí, através dessa habilidade política de negociação, conseguir atingir o propósito daquela política pública. Então, de uma forma bastante breve, a essência da diferença entre governança corporativa e governança pública. Bom, dentro do contexto de instituições públicas, sabemos aí que as crises são elementos bastante comuns, seja crise no contexto econômico, seja crise no contexto político, seja crise institucional, e a governança pública, ela tende a minimizar os efeitos dessas crises. Então, alguns dos desafios aí da governança pública perante uma estrutura institucional pública é a qualidade dos serviços que são prestados, a efetividade das políticas públicas que são implementadas e a eficiência do gasto público, dos recursos públicos que estão ali investidos para atender a política pública. Então, uma estrutura pública, organizacional pública, que detém um bom sistema de governança, as crises, uma eventual crise, seja econômica, política, institucional, que venha sofrer tal estrutura pública, a partir do momento que ela tem essa boa estrutura de governança, ela vai sofrer esses efeitos de uma maneira muito mais moderada, se comparado a uma estrutura pública que não tem um sistema de governança efetivo. E digo que o próprio contrapeso ou o equilíbrio, o balanço dos atores e da tomada de decisão dentro dessa estrutura pública, ela facilita de forma que esses efeitos não sejam tão danosos perante as crises pelas quais as organizações públicas estão sujeitas a passar. E aí a governança busca, obviamente, além de manter, mas, sobretudo, restaurar a confiança dos cidadãos e das empresas no governo. Então, uma estrutura institucional que detém de ferramentas, instrumentos e técnicas, além de competências dos seus gestores perante uma governança pública
eficaz, efetiva, visando atingir e cumprir com as estratégias organizacionais, as metas estabelecidas, por mais que ela sofra uma crise econômica, ela tem diretrizes e mecanismos para tentar minimizar tais efeitos e, se os efeitos fugirem aí ao controle da gestão organizacional, obviamente, uma estrutura bem estabelecida, ela consegue restaurar as confianças perante aí a distribuição de poderes e também o compartilhamento de decisões perante essa estrutura organizacional. Bom, e um conceito muito importante dentro da proposta de governança é o conceito de accountability, que é um termo aí perante a rede que a rede de governança do Brasil traz, que é o termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português como responsabilidade com ética e remete à obrigação, à transparência de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas às instâncias controladoras ou a seus representados. Então, observem que, de uma forma bastante resumida e até mesmo simplória, o accountability, ele pressupõe a prestação de contas e a transparência, algo fundamental para aquele gestor público, o qual está imbuído de desenvolver a governança dentro daquela estrutura organizacional. Bem, então, vamos fazer rapidamente uma análise de governança paralelamente à proposta de gestão. Então, quando você tem a governança, e aqui do nosso foco da aula de hoje, que é a governança pública, que tem como propósito avaliar, direcionar e monitorar, observa se você não consegue avaliar algo que não esteja descrito, algo que não foi estabelecido. Você vai avaliar o quê? Você tem que ter um objeto de avaliação. E esse objeto de avaliação, ele está estruturado naquela estratégia, naquele plano estratégico traçado para aquela organização. Então, você consegue avaliar algo se você tem um objetivo para aquele algo. Então, eu tenho um planejamento estratégico, um plano de desenvolvimento institucional, algo palpável, quantitativo, que obviamente pode existir também elementos qualitativos para essa avaliação, mas eu preciso ter isso bem definido, muito bem descrito. Então, para eu estabelecer esses elementos de governança, eu preciso estar pautado em uma estratégia organizacional. E para que essa estratégia organizacional ela possa acontecer, eu preciso de uma gestão organizacional. E a partir dessa gestão, eu tenho lá os meus princípios básicos de gestão, que é o planejar, executar, controlar e agir. Então, através do instrumento estratégia, onde que eu tenho ali os objetivos, o propósito, as metas, eu faço todo o planejamento para que, através do planejamento, eu tenha condições de executar isso ao longo do tempo. A partir do momento que eu inicio a execução, eu tenho eu disponho de outras ferramentas para controle. Olha, a execução não está sendo realizada conforme planejado, seja o planejamento orçamentário, seja o planejamento de tempo. Então, eu tenho elementos de controle para conseguir aproximar o máximo possível a minha execução do planejamento. E caso algo saia muito fora do que foi o planejado, ou eu passo para uma etapa de replanejar a ação, ou eu tento dispor de elementos de execução, de ação, para conseguir redirecionar a minha execução e, obviamente, atingir o que foi proposto, o que foi planejado. Então, a gestão com esses elementos principais de planejar, executar, controlar e agir, eu vou ter aí, obviamente,
essa interface com a proposta de governança que a gente chama de accountability, que é a prestação de conta e a transparência. E vai fazer, obviamente, todo esse composto de governança e gestão, onde que a governança consegue avaliar a gestão organizacional por meio dos direcionamentos, do monitoramento, da estratégia, do que foi proposto para avançar e que foi proposto para executar dentro daquela estrutura organizacional. Pois bem, então, para a gente estabelecer com maior riqueza de detalhes aí a proposta de governança pública, então governança em órgãos e entidades da administração pública, lembra-se que eu destaquei lá no início da apresentação, aqueles elementos principais: liderança, estratégia e controle. Pois bem, então a abrangência aqui é a estrutura pública, seja autarquia, seja uma empresa pública, são instituições públicas de uma maneira geral, a administração pública de uma forma geral, onde os mecanismos são esses que foram citados e eu consigo desmembrar eles em alguns componentes. Então, vamos ater aqui ao mecanismo de liderança. Eu preciso de pessoas com competência, que são os componentes para a liderança. Eu preciso de princípios comportamentais ou princípios e comportamentos para que essas pessoas consigam desenvolver bem tais lideranças. Eu preciso da chamada liderança organizacional e também o sistema de governança. Não basta eu ter pessoas com competência, não basta ter princípios de comportamento se eu não tenho o sistema de governança, algo bem estabelecido. Por exemplo, a composição de conselhos para que essa liderança faça parte, componha tais conselhos e estabeleça e desenvolva essa governança, esse espaço para a tomada de decisão. Um outro mecanismo, aí a gente entra aqui o mecanismo de estratégia. Então, quais são os componentes para tais mecanismos, para tal mecanismo? Relacionamento das partes interessadas. Então, eu preciso de uma estrutura de participação dos atores, dos entes, das partes interessadas aí dentro daquela estrutura pública, daquela organização pública. Eu preciso da estratégia organizacional. Essa instituição, ela existe para quê? Qual que é seu foco? Qual que é seu propósito? Qual que é sua missão? Através da missão, quais são os seus objetivos? Curto, médio, longo prazo? Quais são as metas? Então, você estabelece a estratégia organizacional, define o porquê que essa instituição ela existe, o que ela precisa atender e se traça o chamado alinhamento transorganizacional. Ela vai, obviamente, ter essa interface com a sociedade. Então, você tem, obviamente, o órgão maior, o órgão central, que estabelece tais diretrizes. Essa estrutura ela vai desenvolver a sua estratégia e, obviamente, atender o seu público-foco, seu público-alvo, que, obviamente, numa sociedade, isso representa muito, olha, uma instituição educacional, ela vai buscar e atender uma proposta educacional para a sociedade. Uma instituição de saúde, ela vai buscar desenvolver aqueles objetivos perante essa natureza de atendimento da saúde da sociedade. E assim, outras instituições públicas que formam a nossa sociedade têm os seus princípios, têm a sua missão específica e seus objetivos específicos a serem atingidos. E ainda o controle, que é o último mecanismo aí que a gente destaca de governança pública dentro dessa proposta estrutural de instituições públicas. Então, o que compõe o mecanismo, o que compõe os componentes ao mecanismo de controle? A gestão de risco e controle interno. Então, o que eu implemento de técnicas, ferramentas e instrumentos para que eu consiga minimizar os riscos pelos quais tal instituição está sujeita.
Auditoria interna, então, quais são os mecanismos internos que eu vou adotar para minimizar qualquer tipo de desvio dentro daquela instituição, e o accountability e também a transparência, né, que é a prestação de conta e a transparência para que eu consiga, de fato, executar e atender a proposta da governança pública. Pois bem, então, de uma forma resumida, essa primeira parte que nós destacamos aí de governança pública, eu deixo aqui uma reflexão para vocês de Montesquieu, onde diz que é uma experiência eterna a de que todo homem que tem poder tende a abusar dele. Ele vai até onde encontra limites. E esses limites são estabelecidos aí pela governança, pela legislação, pela estratégia e pelos controles aos quais estão sujeitos uma organização pública. Então, até a nossa próxima aula.